Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Jamil, eu sou professor aqui no Trilhante e agora eu vou convidar vocês para nós iniciarmos mais um curso dentro do Direito Administrativo. Dessa vez, nós vamos beber um pouquinho lá dos ensinamentos dos nossos professores da Teoria Geral do Direito, lá dos ensinamentos dos nossos professores da Introdução ao Estudo do Direito, e iremos compreender as fontes do direito administrativo. E a primeira pergunta que nos vem na cabeça quando o tema proposto de estudo é fontes do direito administrativo é: será que é mesmo importante estudar isso? Olha, pessoal, na minha opinião, é muito importante. Por quê? Na medida em que estudamos as fontes do direito administrativo, nós sabemos quais são os poderes, quais são os deveres da administração pública. Nós sabemos qual é o bloco de legalidade que o administrador público pode atuar. Isso possibilita que nós, administrados, tenhamos condições efetivas de realizar um controle sobre os atos da administração pública. Mas não é só para a gente que é importante, para nós, os administrados, nessa relação vertical mantida com a administração pública. Para o próprio administrador, é muito relevante, porque na medida em que ele tem conhecimento das fontes do direito administrativo, ele, enquanto administrador público, saberá o que pode e o que não pode. Ou seja, as fontes serão um guia, um norte, para que ele possa conduzir a coisa pública. E isso é muito importante, pois evita que ele e o administrador incorram em atos de ilegalidade. E é justamente isso também que as fontes do direito administrativo vêm nos auxiliar. Ter o conhecimento e a percepção do que corresponde a esse bloco de legalidade que o administrador público poderá agir ou não. Só que antes de falarmos das fontes do direito administrativo propriamente dita, inevitavelmente nós teremos que voltar nas lições de Teoria Geral do Direito, nas lições de Introdução ao Estudo do Direito e compreender quais são os significados de fontes do direito. E aí, pessoal, se nós formos lá no direito estrangeiro, vendo as lições do professor Fritz Rosenbühl, nós iremos perceber que as fontes do direito podem ser classificadas de 3 formas distintas, como fontes de construção do direito, fontes de valoração do direito e fontes de reconhecimento do direito. As fontes de construção do direito, basicamente, são aquelas que determinam o comportamento e o pensamento humano. Incluem-se dentro dessa categoria, dentro dessas fontes de construção do direito, tanto fatores religiosos, como, por exemplo, fatores morais. Já as fontes de valoração do direito, ela parte de princípios e valores da sociedade que servem de critério para que o ordenamento jurídico se estruture. São esses valores, por exemplo, a justiça, a igualdade, que acabam compondo o ordenamento jurídico como um todo. E as fontes de reconhecimento do direito, que são as fontes em sentido estrito e que vão nos importar daqui para frente, que aqui no nosso direito brasileiro também é conhecida como veículos introdutores de norma. São as nossas leis, a própria Constituição, que vêm e introduzem normas no ordenamento, que inovam o ordenamento e acabam nos impondo determinadas condutas. Essas são as fontes de reconhecimento do direito que vai nos importar a partir de agora. E essas fontes, elas podem ser classificadas de diversos critérios diferentes. Por exemplo, nós podemos classificar as fontes do direito quanto ao procedimento de sua expedição. E aí, pessoal, em relação à classificação das fontes quanto ao procedimento de sua expedição, nós podemos
classificar as fontes em fontes legislativas, fontes jurisprudenciais e fontes administrativas. Basicamente, a própria nomenclatura já nos dá uma ideia do que cada uma se trata. As fontes legislativas são aquelas que decorrem de atos legislados. As fontes jurisprudenciais que decorrem das decisões dos nossos tribunais. E as fontes administrativas são atos da administração pública que geram também deveres de conduta aos administrados de forma geral. Também podemos classificar as fontes quanto à forma de manifestação na realidade. E aí nós temos as fontes escritas e as fontes não escritas. E, novamente, a própria nomenclatura nos leva a compreender. Por exemplo, fonte escrita seriam as leis. E as fontes não escritas. Nós temos, por exemplo, o costume. Em algumas searas do direito, inclusive, por exemplo, no direito internacional, o costume ele é levado, de fato, como uma fonte primária do direito, como uma fonte que gera deveres, que gera obrigações aos sujeitos de direito. E nós temos também uma outra classificação, a classificação quanto ao seu uso no caso concreto. E aí nós temos fontes de aplicação obrigatória e fontes de uso opcional. As fontes de aplicação obrigatória, pessoal, são aquelas em que inevitavelmente devem ser aplicadas, como, por exemplo, a própria lei. Agora, fontes de uso opcional, elas se caracterizam como fontes, porém, não necessariamente elas necessitam ser aplicadas. A própria jurisprudência, quando não estamos falando, por exemplo, de uma súmula vinculante, ela poderia ser entendida como uma fonte de uso opcional. Nós temos também a classificação quanto ao poder que emana dos mandamentos que contém. E aí nós temos fontes de normas vinculantes e fontes de normas indicativas. As fontes de norma vinculante, elas vinculam tanto a administração pública quanto o poder judiciário, a sua aplicação e também vincula a própria conduta dos sujeitos. Agora, as fontes de normas indicativas, elas trazem indicações, elas trazem, de certa forma, sugestões para que o Poder Legislativo transforme numa fonte primária aquilo que já vem sendo utilizado como uma norma indicativa. E temos também a classificação das fontes quanto à sua hierarquia. E aí nós temos as fontes primárias, as fontes secundárias e as fontes subsidiárias. Como exemplo de fonte subsidiária, nós temos a própria doutrina. E esse, pessoal, foi um panorama geral, uma compreensão geral das fontes do direito. Passada essa parte, nós poderemos prosseguir agora e adentrar nas fontes do direito administrativo. Continuem acompanhando o nosso curso, façam os exercícios, leiam todo o material complementar, continuem estudando. Beijo e tchau!